E Jesus então convoca os seus apóstolos que se afastem um pouco com ele, para um lugar longe da influência e do pensamento judaico, para um lugar pagão, a região de Cesareia de Filipe, que ficava do outro lado do mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, em uma região que era chamada a Decápole, as 10 grandes cidades gregas, agora dominadas por Roma. E ali Jesus se vê sozinho com os apóstolos e pergunta aos seus apóstolos: o que o povo pensa de mim? O que o povo fala de mim? Como eles me veem? Quem sou eu para eles? E eles começam a dizer aquilo que o povo comentava. Uns dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, só os grandes, outros que o Senhor é João Batista, que acabara de impor silêncio até mesmo ao rei e àquela que coabitava com ele, que era o homem da verdade, a voz que clamava no deserto e que procuraram silenciar com a decapitação. Outros dizem ainda que o Senhor é um grande profeta. Em outras palavras, Jesus estava em um bom conceito diante do povo. O povo pensava bem de Jesus, mas o que Jesus quer mesmo saber é o que eles, os apóstolos, pensam dele. Eles convivem com ele, eles foram chamados a permanecerem com o Senhor. Eles não só ouvem, tocam, veem os sinais, como conhecem na intimidade a explicação daquilo que não entendem. E para vocês, quem sou eu? Pedro se apressa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és aquele que nós esperamos, o Messias, o nosso libertador. Embora o modo de Jesus operar seja exatamente contrário àquilo que o imaginário do povo entende como Messias. E Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. De fato, Jesus nos diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem Ele quiser revelar. Queremos conhecer Jesus? Dobremos os nossos joelhos diante do Pai, diante de Deus em oração. Queremos conhecer quem é o Pai? Escutemos Jesus, contemplemos Jesus e nos deixemos guiar por Ele. E assim, Jesus vai dizer a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na língua portuguesa, a gente talvez não entenda esse trocadilho, porque na língua hebraica, Pedro, Kéfas, quer dizer pedra. Ou seja, o próprio nome de Pedro já significa a pedra. Mas agora não qualquer pedra, a pedra escolhida por Jesus para que seja a base da sua igreja, sobre a qual Jesus vai construir a sua igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a maior prova de que a nossa igreja santa, católica e apostólica é a igreja de Jesus Cristo.
E não devemos ter nenhuma dúvida de que essa é a verdadeira igreja de Cristo. Passado mais de 2000 anos, mesmo os papas com seus pecados, os bispos com seus pecados, nós padres com os nossos pecados, os religiosos e religiosas com os seus pecados, e nós todos batizados com os nossos pecados, muitas vezes motivo de escândalo, não conseguimos nem sequer obnubilar a igreja de Cristo, muito menos destruí-la, porque ela é de Cristo. Nós passamos, mas ela permanece, porque ela é de Cristo. Os grandes impérios subiram, alçaram voo como um foguete e desapareceram e foram esquecidos. Os grandes personagens da história, a mesma coisa. As grandes potências e as grandes nações, o mesmo. E no entanto, a igreja atravessa os séculos, atravessa os milênios, atravessa a história, como um contraponto nesse mundo, quantas vezes longe de Deus, ou às vezes em guerra contra Deus. Por isso, quando ouço muitas pessoas comentando as diversas opiniões a respeito do Papa, ou daquele bispo, ou daquele padre, ou da igreja como instituição, isso a mim não afeta absolutamente nada, nem me demove de nada, porque nós homens, nós seres humanos, muitas vezes nos arvoramos querer tomar o lugar de Deus, ou nós achamos que estamos no comando. Lê do engano, quem está sempre no comando é Ele. Nós somos apenas meros administradores, passamos, e Ele permanece, e a sua igreja permanece. Por isso, ela atravessará sempre os séculos, até a consumação dos séculos, quando o Senhor voltará. Por isso Jesus diz a Pedro: dou a você as chaves do reino dos céus. E quando a gente vê a imagem de São Pedro, ele carrega nas mãos duas chaves, uma dourada e uma prateada. A dourada é a chave dos céus, e a prateada é a chave do purgatório. Porque tanto quem está no céu quanto quem está no purgatório, esses já estão salvos, com a diferença de que aquele que já está no céu já tem a visão beatífica, já está definitivamente em Deus, enquanto que os outros ainda estão em processo de purificação para poder contemplar o brilho e a grandeza do rosto de Deus e da glória de Deus. Os primeiros não necessitam mais da nossa oração. Os segundos, sim, porque a nossa oração apressa para eles essa contemplação de Deus, a sua purificação, uma vez que eles, após a morte, não podem mais fazer nada por si mesmos. E qual é a diferença entre aquele que está nos céus e aquele que está no purgatório? Nos diz a nossa fé católica: no céu entra aquele ou aquela que morre sem o pecado mortal, já tendo aqui nessa terra purificado as faltas que cometeu em vida. Esses são que estarão no céu já na glória de Deus. E assim, se assim não é, nós já podemos pela fé visualizar tantas pessoas que a gente conheceu, tantas pessoas que passaram pelas nossas vidas, pessoas boas, pessoas temente a Deus, pessoas que sempre procuraram a Deus, não obstante seus humanos pecados,
mas que procuravam purificar os seus pecados pelas obras de misericórdia, pela caridade, pelo jejum, pela oração, pelo amor, pela bondade. Essas pessoas, não tenhamos dúvidas, se cremos nas Escrituras, já estão com Deus, já estão salvas. Nós rezamos por aqueles que já partiram, porque não sabemos onde estão. Só a Deus o juízo. Se elas estiverem no céu, a nossa oração volta para nós mesmos, serve como remédio para nós, porque a elas já não serve mais. Elas já atingiram o máximo, o ápice daquilo que se espera. Mas se estiverem no purgatório, precisando ainda da nossa oração, então rezemos pelos nossos mortos, ofereçamos os nossos sacrifícios por eles, mas lembremos-nos que devemos fazer todo o esforço para nos purificarmos ainda em vida, para termos a graça de, fechando os olhos para esse mundo, abrirmos os olhos definitivamente para o Deus da vida. Meus queridos irmãos e irmãs, Pedro recebe então essas duas chaves: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E durante a tradição sempre se viu nessas palavras exatamente a remissão dos pecados. Tudo que perdoardes na terra será perdoado no céu. Tudo que não for perdoado na terra não será perdoado no céu. Por isso, nós somos desejosos do perdão de Deus e também do perdão uns dos outros, para que tenhamos a paz que necessitamos. Porque se tem uma única coisa que nos tira a paz, é o pecado. Quando estamos na graça de Deus, estamos em paz. Quando não estamos na graça de Deus, estamos desgraçados, sem a graça, em pecado. E não devemos agora nos preocupar colocando num pedacinho de papel e elencando detalhadamente os pecados que nós cometemos. Basta dizer que o maior de todos os pecados, e o pecado que nunca deveríamos cometer, é o pecado da falta de amor. Porque quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Quem ama já está em Deus, porque Deus é amor. Se amamos e amamos de verdade, teremos as nossas humanas fraquezas, cairemos, mas o amor nos levantará, nos purificará. Por isso, mais do que nos preocuparmos com um monte de regrinhas, nos perguntemos: estou amando de verdade? Estou amando como Deus me ama? Eu amo a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e também aos meus irmãos como a mim mesmo. Peçamos ao Senhor que continue guiando a sua igreja, orientando